Segundo livro dos Reis, 4, 1 a 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Esta mulher, que era uma das mulheres dos filhos dos profetas, estava a viver uma crise. Estava numa crise a vários níveis. Uma crise familiar. Ficou sem marido. Meu marido, teu servo, morreu. Estava numa crise financeira, porque o credor ia levar-lhe os 2 filhos para serem seus servos. Estava numa crise emocional, porque os 2 filhos iam partir, iam-se embora, e ela ia ficar sem eles. Estava numa crise, podemos dizer também, alimentar. Só tinha uma botija de azeite. Mas, acima de tudo, estava numa crise espiritual, porque o Senhor permitiu que o marido, que era um servo que temia ao Senhor, morresse. O que parecia, à primeira vista, não ser justo. Mas esta mulher superou a crise. Como é que ela ultrapassou esta crise? Em primeiro lugar, ela buscou uma palavra do Senhor, da parte de Deus. Clamou a Eliseu, que era o homem de Deus, o homem que falava da parte de Deus. Ela buscou dele uma palavra. Ela precisava de uma bênção, pois nela mesmo não tinha solução, não sabia o que fazer. E o profeta fez-lhe uma pergunta e pediu para ela declarar o que tinha em casa. E ela disse aquilo que tinha. Esta mulher ultrapassou a crise porque buscou a Deus, buscou uma palavra da parte de Deus. Quando sabemos o que fazer, não estamos numa crise. Ou pelo menos achamos que não estamos. Mas por vezes Deus nos leva a situações em que não sabemos o que fazer. E Ele faz isso mesmo para que o busquemos. Para que busquemos nele a solução. Para que busquemos a sua palavra. Mas esta mulher ultrapassou a crise também porque o pouco que ela tinha foi colocado nas mãos de Deus com fé. E Deus multiplicou. Deus multiplicou de tal maneira que ela veio, fez saber ao homem de Deus, ele disse: Vai, vende o azeite. E com aquela venda ela pagou a sua dívida e ainda sobrou para viver do resto. Deus multiplicou. O que significa que não é a quantidade do que temos que importa, mas nas mãos de quem colocamos o que temos. A fé não tem tanto a ver com a quantidade. Jesus falou de um grão de mostarda, que era suficiente. A fé tem a ver com a pessoa em quem colocamos a fé. Se a nossa fé está em Deus, se colocamos toda a nossa vida nas suas mãos, podemos ter a certeza que vamos ser por Ele abençoados. Mas esta mulher ultrapassou a crise porque, além de pedir uma palavra a Deus, confiar nele, colocar nas suas mãos tudo o que tinha, ela foi abençoada quando abençoou os outros. E vemos isso nesta descrição aqui. Ela pediu vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, e deitou o pouco que ela tinha em todos aqueles vasos. E todos os vasos foram cheios, até que não havia mais nenhum vaso. Ela foi abençoada ao abençoar os outros. O que Deus disse, através do profeta, é que a sua necessidade ia ser resolvida quando ela fosse resolver a necessidade que os seus vizinhos tinham. Deus só abençoa quem Ele pode usar para abençoar outros. E muitas vezes exatamente na mesma necessidade. Ou dito de outra forma, Deus abençoa-nos, pois Ele tem um plano de abençoar os outros através de nós. E não apenas nos abençoar a nós.